Tudo bem, Joselito? Beleza pura? Opa, bacana pra caramba. Segunda-feira é dia daquele bate-bola aqui, né? É isso aí. Resenha esportiva. Boa noite pra você, pro Dinei, pra bancada toda aqui. Hoje eu tô recebendo aqui meu amigo João Bala, também o nosso técnico aqui, o Geraldo Bica, e por aqui também o Edinho Cirilo. A gente vai falar muito aí de Campeonato Brasileiro, vamos falar aí dos jogos do meio de semana, vamos falar aí também, tem seleção brasileira aí contra a Argentina, breve. A gente vai bater uma bolinha bem legal aqui, certo, Joselito Catan? Beleza, Irajá, só dar um recadinho aqui pra galera, o pessoal que quiser participar aí, pode participar aqui pelo WhatsApp, 3798618886, e pode ligar aqui pro nosso telefone, o 373371 1886, que a gente vai dar um recado aqui legal pra galera aí que tá curtindo o Resenha Esportiva, beleza? Beleza, pessoal, pode ficar à vontade. Ô, meu amigo João Bala, boa noite pra você, seja bem-vindo aqui na Resenha Esportiva. Vamos começar a falar aí do seu Atlético, né? Que ontem sofreu, mas ganhou da Ponte Preta. Ou não sofreu, Bala? Boa noite, Irajá, boa noite, Edinho, Bica, pessoal da Técnicos de Elite, Bolinho, os ouvintes da 104. É natural que foi uma partida assim, cheia de emoção, né? Porque primeiro tempo 0-0, um jogo que o Atlético teve muita chance de gol. E no segundo tempo, logo que gol aos 5 minutos, que lá deu uma aliviada na torcida, que já estava ansiosa, você via no rosto do torcedor a tensão. Principalmente já sabia do resultado do Corinthians. Então a pressão sobre a equipe do Atlético, sobre os atletas, foi muito grande. Então é natural que às vezes alguns lances não saíram da maneira que eles almejavam. Mas enfim, o Atlético conseguiu fazer o resultado. Giovanni Augusto voltou a fazer seus gols. Eu destaco mais uma vez o Dato acho que é muito importante para a equipe. E destacar também o goleiro da Ponte, né? Que o Marcelo Lomba hoje, para mim, é um dos 3 melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Porque, mesmo quando ele estava no Bahia, ele era um cara que tinha um destaque muito grande e ontem ele fechou o gol também. E ressaltando também, o Atlético tem cometido falhas nos finais do jogo. Isso aí que complica a classificação da equipe, deixa a torcida temerosa, porque dos 40 minutos aos 45 ali é um Deus nos acuda. Ontem você viu, até tomou aquele gol de cabeça, um gol bobo, uma jogada marcada, manjada. Você pega ali o zagueiro de frente, eles vacilaram. E para finalizar, se aquela defesa espetacular do Vitor lá, porque senão na verdade era 2-2. Então, resumindo, o Atlético fez o dever de casa, ganhou mais essa importante partida, porque a Ponte também é um time arrumadinho, é uma boa equipe, nós comentamos aqui na outra resenha esportiva. E agora é preparar para encarar o Corinthians, porque o Corinthians tem uma coisa importante, ele tem mantido a regularidade. Você vê com a equipe que durante o campeonato perdeu 4 jogos, a gente tem que realmente louvar a tradição da equipe e o trabalho que o Tite vem fazendo. Mas eu acho que, dentro daquela famosa frase, eu acredito, acho que nada está perdido não. Vamos aguardar domingo e vamos ver o que dá. Bacana, Bala, eu quero até agora bater... O senhor Oswaldo no olho, que é nosso companheiro de bancada, sempre falava isso aí, que o Atlético jogando depois existiria aquela pressão de saber o resultado, né, Bala? É difícil. Um abraço para Oswaldo olho no olho aí, nosso companheiro Oswaldo, de bancada. Um abraço, Oswaldo. Tá sumido. Você sumiu mais do que meu dinheiro. É verdade. Ô, Bica, boa noite pra você, seja bem-vindo no programa. Daqui a pouquinho a gente fala do Cruzeiro que jogou ontem também, mas eu quero que você analise aí o Atlético aí, esse momento aí no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Irajá, boa noite aos ouvintes da 104, boa noite aos companheiros de bancada. O João sintetizou muito bem o que foi o jogo ontem, né? Atlético Ponte Preta. E eu falei aqui, não sei se vocês se lembram, no programa anterior, que o Atlético, ele perdeu lá pro Sport e teve complicações no outro jogo anterior, justamente porque não tinha um armador. Foi só voltar o Dátolo no time, o Atlético consertou ali, vamos dizer, o meio de campo, melhorou a sua parte, né, ofensiva. O Dátolo é um jogador que organiza muito bem ali as jogadas, é um jogador que a gente costuma falar, enxerga bem o jogo, coloca bem os companheiros na frente, né, em condições de finalizar pro gol e até de fazer o gol. Agora, o João falou também muito bem ali que a defesa do Atlético, principalmente em bola, né, lançada, ou seja, bola de velocidade, eles deixam muito a desejar. Ontem o jogo ganho, né, o Atlético tinha o domínio completo do jogo. No finalzinho ali, quer dizer, se vocês, quem assistiu o jogo, percebeu que a defesa do Atlético, praticamente aos 45, 46 minutos ali, eles adiantaram a sua linha de defesa, né? Então o Birubiru enfiou muito bem aquela bola pro Cezinha. E digo mais,
Eu não sei se o Cezinha foi egoísta ou ele não viu o Alexandre do lado. Ele tentou fazer a finta no Foi Victor. a melhor coisa que o Cezinha fez pro Atlético até hoje, né? Pois é, eu acho que ele deveria. Eu tenho a impressão que ele até ganhou o bicho também lá junto com o jogador do Atlético, porque não tinha outra. Quer dizer, a opção clara de que ele teria que ter feito com a bola é dar o passe para o Alexandre. O Alexandre saía ele, o gol e a rede, né? Porque o Vitor saiu, né, para cortar a trajetória da bola, ou seja, e o Cezinha tentou driblar o Vitor pro lado esquerdo, né? Então, no que ele deu o corte, o Vitor pegou e abriu, né? Abriu o pé e tirou a bola, ou seja... Ô professor, tem que ressaltar a técnica do Vitor também, porque ele estava de pendurado, ele poderia ter feito a falta ali e ele teve categoria, né, Vitor? E muita calma. Muita calma. Mas ali, eu acho que o Cezinha, é aquilo que eu disse, ou o Cezinha realmente não viu o Alexandre entrando do lado para que ele pudesse passar a bola, ou realmente ele foi egoísta. Porque naquele momento, se ele faz o passe, a Ponte Preta empataria o jogo. Tranquilo. Né, e levaria um ponto, aí complicaria mais ainda a situação do Atlético. Porque, igual o João falou, os atleticanos têm que ser otimistas mesmo, mas é muito difícil. Porque, veja bem, não sei se vamos falar um pouco mais adiante sobre isso, sobre a tabela, né, o Atlético tem o confronto direto com o Corinthians, o Atlético ganhando do Corinthians domingo agora próximo, ele ainda fica 5 pontos, né, atrás do Corinthians. E o Corinthians aí fica faltando só mais 6 partidas. E como o João muito bem disse, a regularidade do Corinthians leva a crer que o Corinthians não vai perder 3 jogos seguidos. Né? Então, é evidente que o Atlético tem que fazer o papel dele, tentar ganhar o jogo do Corinthians, aí sim ainda pensar um pouquinho mais. Mas se o Atlético empatar ou perder, eu acho que aí o campeonato já terminou em termos de visualizar o campeão. Isso. Que bacana, viu, Bica? Eu quero até aproveitar aí esse comentário seu, mandar um abraço lá pro Profeta Merenda Verdureiro, que ele falou, eu não acredito mais não, Irajá, em cima do que o Bala falou ali, porque o Corinthians não perdoa os pequenos, segundo o Merenda Verdureiro, O raciocínio dele é lógico. Ô, Edinho, seja bem-vindo no programa. Antes de você falar desse jogo, como é que foi o Galo aí, eu queria te fazer uma pergunta. O que tá acontecendo ali com o Thiago Ribeiro e com o Levi? Tem alguma coisa ali, ô Edinho? Primeiramente, boa noite a todos aí, aos ouvintes. A respeito dessa situação entre o Levi e o Thiago Ribeiro, ontem ele explicou, né? Eu acho que ele foi bem claro na explicação dele. Ele falou que a situação do primeiro jogo contra o Bahia, ele preferiu uma situação que ia entrar com o atacante Carlos. Ele achava que o atacante Carlos fecha mais do que o Thiago Ribeiro. Foi infeliz. E ontem, no jogo de ontem, ele achou que ele fechando o lado do Patrick, do lado ali do Patrick, ele conseguiria segurar as investidas do time da Ponte Preta. Também foi infeliz. Então ele está sendo infeliz nesses 2 lances, nesses 2 jogos que o Atlético teve contra o Sport e contra a Ponte Preta. Só que com a Ponte Preta deu certo. Eu sempre falei isso aqui. Às vezes, quando a casa caiu igual contra o Sport, né? E ontem a casa quase caiu, mas poderia ter caído. E a gente comenta aqui, ontem realmente balançou. Então, assim, aos 40 e tantos minutos, pô, o Levir, o seguinte, a gente vê o Corinthians faz 1, faz 2, faz 1, às vezes vai lá e faz 3, mas o Corinthians é o seguinte, ele joga no erro. O Levi coloca esse time, ele joga, você vê que a zaga joga uma zaga alta, uma marcação alta, marcando lá na frente. Então, fez 1-0, fez 2-0, volta, gente. Atlético ganhando de 2-0, para que aquela marcação alta? Para que aquilo? Então você nota que às vezes falta malícia. Muitos comentam, o Atlético jogando, o Atlético jogando é um time bonito de se ver, joga bem, joga bonito, mas possivelmente a gente não vai levar o campeonato jogando bonito. Então às vezes é interessante jogar bonito? Será que às vezes é interessante? Ou às vezes ser mais eficiente você ganhar pontos? Então o Corinthians, o Flamengo com 10,
Corinthians levou um sufoco, o Flamengo no final, mas levou os 3 pontos. O Atlético ganhando 2-0, jogando com a zaga daquela forma. Então eu acho interessante o Levi jogar daquela forma, mas tem que rever, tem que preocupar com o campeonato. Não é uma partida, segunda, não, preocupa com o campeonato. Vamos ganhar o campeonato, vamos. Então como nós vamos jogar? Essa forma de jogar, ela é interessante. O Atlético, mesmo com 8 pontos, o Atlético Corinthians é o time que mais chuta para gol, é o time que mais ataca, mas tá 8 pontos Atlético Corinthians. Então eu acho que tem que melhorar. Ontem a casa balançou, quase caiu, né? Domingo tem o jogo acho que tem que ganhar do Corinthians. Vai ser no Independência? Vai ser no Independência. Esquece, né? Vai ser campeão, não vai, não, esquece. Vamos ganhar do Corinthians, né? Eu vejo que o atleticano, muita gente está preocupado com o Atlético. Não ganhou o Cavalo Paraguai. Gente, o Atlético está preocupado. O Atlético, quem vê a história do Atlético, só o atleticano sabe. Então, não ganhou, vamos preocupar o ano que vem, tem a Libertadores. Importante, então, eu acho que isso é importante. A Libertadores. Isso é importante. É uma projeção internacional pro time. Isso, então vamos preocupar. Eu acho que o Atlético tem que jogar, ganhar. Agora, se vier os milagres que tem que acontecer, bom demais, porque já aconteceu muito milagre naquele Independência. Agora, se não vier, paciência. Paciência. Fico pensando, estão comentando aqui, se está ruim pro Atlético, imagina o Vasco. Então, não é só o Vasco, não. Tá reclamando de quê? Tem muitos lá atrás de nós lá, então acho que vai com calma. Eu acho que o Atlético tem que manter isso, sempre nas cabeças. Nos últimos 3 anos, a gente ganhou sim títulos importantes, como a Libertadores, a Copa do Brasil, em cima do nosso maior rival. Então vamos preocupar com isso. Nos últimos 3 anos nós fomos campeão, então vamos partir para isso aí. Se for campeão, beleza. Se não for, nós estamos na briga e nós estamos brigando lá em cima. Obrigado, viu, Edinho? Daqui a pouquinho a gente fala aí da Rio Sul Minas aí, da Primeira Liga. Mas em cima aí do que o Edinho falou também, João Bala, ainda analisando esse aspecto aí do atleticano para o jogo com o Corinthians aí, também se não ganhar do Corinthians vai ficar aquela sensação pro atleticano. A arbitragem ajudou, mas na hora que chegou no confronto com o Corinthians nós não ganhamos também. Não tem esse peso aí também, Bala? São coisas que se acontecer um revés durante essa partida, são assuntos que podem vir à tona, né? Pode o pessoal começar a questionar, a imprensa questionar, a torcida questionar, mas eu acho que dentro de campo o Atlético tem time para ganhar do Corinthians. Embora eu vejo o Corinthians numa ascensão um pouquinho acima, num nível melhor do que o Atlético até no momento, mas o Atlético jogou com o Corinthians lá em São Paulo, lá foi de igual para igual. Lá o Corinthians achou um gol, lá e o Atlético teve chance de matar o jogo também. Futebol é muito relativo. Eu acho que não é porque nessas circunstâncias que o Corinthians está na frente, que o Atlético está correndo atrás, que pode deixar de ganhar ou perder para o Corinthians. Não, em circunstâncias normais, eu acho até que o Atlético que seria favorito em qualquer situação. Eu acho que o Atlético tem time para ganhar do Corinthians. Independente de estar 5 pontos à frente ou atrás, eu acho que o Atlético tem condição de ganhar do Corinthians, porque já ganhou outras vezes também. Já ganhou de 4, já ganhou do Flamengo de 4, então o time tem condição de ganhar. E o Corinthians também, naquela época também, não era um time arrebentado assim também, não era um time bom, um bom time. Agora, eu fico analisando também aquele lance, só voltando um pouquinho naquele jogo do Atlético, tal de Marcos Rocha. O cara me dá um corte para lateral. Ontem o Marcos Rocha dá uma rasteira no cara. Quer dizer, quase acabando o jogo, para que fazer uma falta daquela também? O jogador, por ser um profissional, ele tinha que ter um pouquinho mais de maturidade. E eles cometem uns equívocos que levam a equipe toda a ser prejudicada. O Gemerson também, você vê, já não podemos contar com ele, né, Edinho? O Gemerson está suspenso. Apesar que eu gosto muito quando o Ed Carlos dá muita sorte contra o Corinthians. Eu espero que essa falta aí nós não iremos sentir, não. Vamos aguardar para ver, né, Irajá? Vamos aguardar para ver, né, Bala? E em si, eu gosto do Bala porque além de é um camaleão, tá sempre renovando o visual, essa coisa toda, né, Bica? Mas eu também gosto aí dos comentários do Bala quando ele fala de seleção brasileira. E ontem, mais uma vez, eu vi o Vitor fazendo aquela defesa com o pé, que a gente reconheceu a calma do Vitor, e vi o Fábio do Cruzeiro pegando uma bola com o cara do Goiás, chutou, só o Fábio para pegar aquela bola também, né, professor Bica? Realmente, o Fábio não é de hoje que ele é tido como o melhor goleiro do Brasil, né? Eu não sei se ele tem realmente um desgaste lá com a CBF, que a gente não entende
o porquê da não convocação do Fábio, né, na seleção brasileira, e também do Vitor, que são 2 jogadores experientes e são 2 jogadores que, se estivesse na seleção, contribuiria e muito para a seleção, né? Mas é coisas do futebol que a gente não nem entende. adianta chorar mais, né? Não adianta. E o Fábio, eu acho que por ele mesmo, ele já perdeu as esperanças de chegar à seleção, até porque quando vier a próxima Copa, ele já vai estar com a idade mais avançada um pouco para goleiro, né? Então, o Dunga, pelo que já demonstrou até agora, não vai chamar, né, o Fábio em nenhuma das suas convocações. E o Cruzeiro aí, 8 partidas invictas aí, eu te pergunto pra você, dá pra chegar no G4? Ele já tá a 6 pontos, mas se você pegar a tabela, né, o caminho do Cruzeiro é muito difícil. Então, se não me falha a memória, ele vai pegar 3 clássicos do futebol brasileiro, incluindo o São Paulo, né? Me parece que pega também o Sport, eu não vi muito bem a tabela lá pra frente. Então o caminho é duro, o caminho é árduo, mas por incrível que pareça, eu já falei, pra mim, o Mano não tem o perfil do Cruzeiro, mas a gente tem que reconhecer que ele está fazendo um excelente trabalho, né, com o grupo que ele tem em mãos. Então o Cruzeiro, nesse jogo contra o Goiás, o primeiro tempo não se ouve muito bem, prova que você mesmo falou, o Fábio fez 3 defesas excelentes, onde que deu condições para que o Cruzeiro pudesse, né, atacar e ir lá e fazer o gol, né, e ganhar o jogo do Goiás. Mas todos nós sabemos que, embora o Goiás esteja na zona de rebaixamento, numa situação difícil, mas jogando lá no seu estádio, no Serra Dourada, é muito difícil de ser batido, né? Todas as equipes que vão lá jogar contra o Goiás, né, até devido às dimensões do gramado, né, que os clubes, né, os jogadores reclamam muito da dimensão do gramado, forte calor, enfim, contribui, né, para que até o desespero do Goiás também, né? Também. E o Goiás tem 2 jogadores muito rápidos ali. Um deles é o Eric, na frente ali, né? Muito rápido mesmo. Mas o Mano Menezes conseguiu dar um padrão, né? Um padrão muito bom pro Cruzeiro. Haja vista que você falou, são 8 partidas que o Cruzeiro não perde. Então o que ele fez ali? Primeiro, ele deu sustentação para sua defesa, que estava muito exposta, colocando 3 volantes, né? Só que com qualidade, né? O Williams sai muito bem ali, faz aquela função da meia direita para a ponta direita, né? Vamos dizer assim, e o Ariel Cabral também saindo mais pelo lado esquerdo. O Ariel Cabral não é um grande lançador, mas ele tem um bom passe. Então, se ele já tem um bom passe, já é um bom caminho. E o que o Mano fez? Ele colocou o Arrascaeta, que é muito rápido com a bola nos pés e é muito ágil, né? E ele na frente, ele está colocando também, ora o Alano, outra hora o William, né? Voltou a jogar muito bem. Então o Cruzeiro está com um sistema muito interessante. Então nos leva a crer que ele pode sim, por que não, chegar no G4. Mas é muito difícil, é igual os próprios jogadores e o Mano, vamos com calma, vamos jogo a jogo, né? Mas que o Cruzeiro teve uma evolução muito grande nessas últimas partidas é notório, né? A esperança é que o Cruzeiro possa fazer contra, se não me falha a memória, contra o Joinville, né? O próximo jogo. Depois nós vamos olhar na tabela, o Cruzeiro com o Joinville. Então, quer dizer, mesmo sendo lá em Santa Catarina, o Cruzeiro, pelo padrão, pelo que tem jogado, tem condições plenas de chegar lá em Santa Catarina e ganhar o Joinville. Aí sim, se os outros times que estão à frente, Internacional, Palmeiras, né, a própria Ponte Preta, né, se Flamengo se tropeçarem, aí sim o Cruzeiro fica praticamente a 3 pontos de chegar no G4. Bacana, viu, Bica? Ô Edinho Cirilo, eu queria que você falasse aí dessa expectativa aí, parece que o Brasil inteiro aí tá ligado nesse jogo de domingo aí, tá todo mundo ligado aí, esse jogo, é uma decisão antecipada, como é que você vê esse jogo aí de domingo, Edinho? E daqui a pouquinho eu quero que você fale aí como é que ficou definida a liga aí pra nós, os últimos tititis aí que tá acontecendo. Então, a imprensa paulista já joga como a decisão do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque é o seguinte, cara, enquanto falar que tem 1%, é 1%. Então, o Fluminense já teve 1% de chance de não cair e conseguiu reverter a situação. Então, enquanto tiver forma matemática de falar assim, ó, é aquilo, pronto, então eles estão julgando isso. Se o Corinthians ganhar, aí eu acho que 100% de chance o Corinthians já é campeão. Então, eles estão julgando isso como a decisão do campeonato.
A imprensa está vendendo isso. Primeiro, porque valorizar o campeonato, né? Agora imagina, o Corinthians sendo campeão, faltando 6 rodadas. 5 rodadas, porque ganha na sexta, 5 rodadas já é campeão. Então eu acho assim, o Corinthians sendo campeão e definindo algumas coisas no G4, eu acho que realmente enfraquece bastante o campeonato. O ano passado o Cruzeiro foi campeão faltando 3 rodadas, me parece. Então, assim, realmente a gente comenta isso aqui, imagina, o Corinthians sendo campeão, a gente lembra que no início do campeonato foi uma debandada de jogadores no Corinthians, gente indo embora, o Corinthians devendo, a torcida indo lá brigar, e de repente chega no final, o Corinthians pode aí levantar a taça. A gente comenta muita coisa aqui e se questiona isso, espanholização, né? Isso. Espanha, né? Porque lá na Espanha você só fala Real Madrid e Barcelona. E tanto assim na Alemanha. E realmente a grana que recebe tanto o Flamengo como o Corinthians é uma coisa gigante. Eu acho que é 40% a mais que os outros times recebem. E olha pra você ver, o Corinthians conseguiu ainda, trancos e barrancos, ainda conseguiu ainda se reerguer. E de repente aí, graças a Deus isso não aconteça, mas tá nas cabeças. Então o dinheiro no futebol, isso aí conta muito. Isso aí conta muito, né? Eu acho que não tem como falar que não. É acreditado, né? Você não faz omelete sem ovos, né? E o Edinho, acho até interessante aí tudo que vocês falaram aí. Eu quero aproveitar até mandar um abraço pro Pelé da prefeitura, que é palmeirense, tá ouvindo o programa, o Alessandro Coutinho. O Pelé palmeirense, eu tava torcendo aí pro Palmeiras do Pelé, que tem ex-jogadores americanos, né? Que jogaram pelo América Mineiro, mas eu achei o Fluminense tão interessante que o Fluminense aconteceu um desmanche aí também no início do ano, foi todo mundo embora, né? Depois daquela coisa da Unimed, só ficou o Fred, e contra o Palmeiras estava uma garotada danada em campo também, vocês viram isso aí? Mas até foi bom você comentar a Copa do Brasil. Foi uns jogos interessantes. Vou continuar, Edinho. Isso. Mas o lance seguinte, o Fluminense de repente conseguiu manter, teve uma regularidade, conseguiu chegar nas cabeças, mas não manteve. Não manteve, caiu. Então, às vezes, os jogadores mais novos, ele oscila muito. Precisa de uma mesclagem. E teve um jogador lá, todo mundo se comentou dele, que é um jogador que joga muito no Fluminense, é um atacante. Tá indo pro exterior, né? Exterior. Falhou aqui. É o Gerson. Gerson. Então, o Gerson, cara, de repente sumiu, desapareceu. Então, eu acho que tem que ter os jogadores novos, mas se você não tiver ali aquele jogador experiente, que sabe segurar a bronca ali na hora que o bicho vai pegar, é difícil. Fala aí pra gente então dessa primeira liga da Sul Minas aí, pra bancada comentar. Então, eu acho que o presidente do Cruzeiro, ele foi inteligente, porque quando se criou a liga, tá uma turma aí do futebol aí, tanto carioca como paulista, que é só pilantra. E quando se criou a liga, falou assim, nós vamos ter que arrumar alguém para brigar com isso aí. E realmente, você tem que ter um cara que chega lá e bate a mão na mesa, chuta a mesa, pica o pé na porta, pelo menos no início. Porque ele também, se deixar lá, de repente pode se complicar. Mas pelo menos no início. E ele soube escolher o Calil. O Calil é um cara que brigador, é atleticano, mas é um cara que chega lá e briga e não tem medo de falar a verdade. E você vê que não tem rapresa, porque se tivesse, a Globo já estava fazendo um Globo Repórter dele aí com as falcatruas. Sim. Então, se tivesse, você pode ter certeza que já tinha um dossiê do Calil aí. E quais são? E as novidades aí? Já saiu a tabela? Já saiu a tabela, ele brigou, teve uma briga aí, e uma frase dele interessante, que o presidente da CBF foi a favor, de repente o cara da Federação do Rio chegou lá e pressionou ele, não ter, ele tirou o apoio e falou do Calil. O Calil falou assim, eu posso ir no exterior, posso viajar, ir ali no exterior, tranquilo. Então, quer dizer, já mostrou porque veio, tentou na boa, não conseguiu, vai no tranco. Então já saiu a tabela, ainda vai acontecer muita coisa ainda para essa liga acontecer, mas eu acho que quem é do bem, quem gosta de futebol, quer ver um futebol moralizado, eu acho que está batendo palma. E a previsão para disputar desse torneio?
começa em janeiro, dia 27 de janeiro, vai começar antes do campeonato mineiro, os outros estaduais. A chave é Flamengo, Atlético, América e Figueirense. Seu Bequinha tá do... Tô lógico, primeiro campeão. Grêmio, Inter, Curitiba e Avaí. Cruzeiro, Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Paraguai e Criciúma, né? E dia 27 de janeiro já tem Atlético e Flamengo, Criciúma e Cruzeiro. Olha só. E Fluminense e Atlético do Paraguai. E dia 28 encerra a primeira fase, que é América e Figueirense, Avaí, Grêmio e Inter e Curitiba. Essa é a primeira fase. Classificam 3 campeões e um vice-campeão. Exatamente. Ô, professor, o senhor tem alguma coisa a falar aí também, que você estava vendo as últimas notícias aí dos paulistas lá, o pessoal da Federação Paulista parece que não estava agradando muito, não, Biga? O presidente do Palmeiras, né, o Paulo Nobre, ele, assim, não é que ele é contra, ele disse que teria que rever e reajustar o calendário, porque ele acha que o Campeonato Paulista é um dos melhores, se não o melhor do Brasil, realmente é, e que é atraente e é rentável. Então ele estava achando dificuldade em relação à tabela para que o Palmeiras, enfim, pudesse participar. Agora, pegando um pouco da fala do Edinho, eu, embora seja cruzeirense, mas eu sou fã do Elias Calil. Do Alexandre Calil. O Elias era o pai, né? Isso. Mas era fã dele também. Ele foi um grande atleta, dirigente. Né? Isso. Então, o Elias Calil, né, ele pode se falar tudo dele, menos que ele é corrupto, que ele é omisso. Isso ele nunca foi. Ele sempre expressou aquilo que ele entendia ser correto, né? Então, a Liga, eu acho que o presidente do Cruzeiro também, ao apontar o Elias como o presidente da Liga, né, Minas Sul Rio, né, ele teve a humildade de ver qualidades no Elias Calil. Eu acho que a rivalidade do esporte, ela tem que ser dentro do campo. Fora do campo, eu acho que quanto mais pessoas inteligentes, pessoas trabalhadoras tem para agregar, melhor, é evidente que é melhor. Então, a CBF teme, né, para falar a verdade, o sucesso dessa liga. Inclusive o Alexandre Calil esteve lá no Cruzeiro durante a semana, né? Fato que até espanta, né? Mas aí é por aí, ué. É por aí, eu acho que... Postaram uma foto dele com o logo do Cruzeiro bem atrás. Você viu, Bala? Então, mas as pessoas... Nós da imprensa, esse pessoal da brincadeira, imprensa... cara, brincadeira. Mas as pessoas, né, que querem o bem do futebol, eu acho que não tem que ter camisa nessa hora. Igual o Edinho falou, ele é atleticano assumido e tem que ser mesmo, né? Como também o presidente do Cruzeiro é cruzeirense assumido, mas eu acho que para resolver essas questões extra-campo, né, evidentemente que ele vai ser correto, ele vai ser o quê? Íntegro. E ele é polêmico realmente, mas ele luta muito pro esporte. Eu vi uma entrevista dele num canal de televisão, ele é muito inteligente, o Elias Calil, mas muito. E ele falou muito abertamente sobre o nosso futebol, que realmente precisa de mudar. E eu acho que está dado o primeiro passo. E o que é interessante, já que eles querem ampliar para o ano que vem, não esse primeiro, para o segundo, ele quer ampliar e colocar também uma Liga Nacional, envolvendo também os times da segunda divisão nesse campeonato. Dá oportunidade para aqueles times menores crescerem também, ter chance de mostrar, né? Mostrar as suas qualidades. Né? Então eu acho que essa liga vai ser muito bem-vinda e vamos ter com certeza grandes jogos. Mas a gente comentando sobre a liga aqui, amanhã vai ter uma reunião na sede da CBF no Rio e a briga vai ser feia. A CBF pode vetar a liga, mas diante da Lei Pelé e da Lei Pelé e do STF, né, STJD, pode acontecer a liga sem até o aval da CBF. Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. Pode ser isso. E assim, eu não sei por que essa briga toda, porque são datas que não vai interferir no calendário e já existe a Copa Nordeste, realmente, a Copa Nordeste parece que tinha a Copa Verde também, você lembra? Sim. Então eu acho que não tem que... Mas isso aí são brigas de federações, as federações se acham que vai perder, e realmente vai perder força, né? E a federação, acho que
igual o Calil falou, quem manda no futebol é quem paga o salário do jogador e que na semana não pode nem sair na rua. O Gilvão sabe disso, até pouco tempo aí o Gilvão foi escrachado lá no estádio. Então quem manda, tem que mandar no futebol é quem paga o salário do jogador, quem sabe a dificuldade de pagar o salário do jogador e quem consegue enfrentar a torcida. Quando manda um técnico embora, quando um jogador que ele contrata por milhões e não dá certo. Então esse aí é que tem que pagar, esse aí é que tem que mandar no futebol, não é federação e CBF não. No Rio, que a federação era comandada por um tal de Rubens Lopes, ele é peixinho do Eurico, aquilo é tudo uma máfia só. Ele foi um dos que foi contra. Também, né? Como é que é, professor? Passa aí pro professor Bala. Não, é porque a emissora de televisão que detém o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que ela está um pouco preocupada porque existe outros canais de televisão que interessam por esse campeonato, por essa liga e para patrocinar, né? Ou seja, para transmitir os jogos. Então, evidentemente que vai fazer uma concorrência, né, com outro canal de televisão, né? Porque eles estão muito otimistas com relação a esse torneio. Eu acho que tem tudo para dar certo, né? E é onde que vai haver muitas revelações de jogadores ali, muitos clubes, por exemplo, o América é um clube que vai ter uma participação muito boa em termos de renda, em termos de visibilidade, né? Visibilidade, sem dúvida. Vai ser uma vitrine. Para esses pequenos e médios clubes vai ser uma vitrine. Colocar um jogador no mercado, ser observado por uma equipe da Europa. Isso é importante nesse sentido também, né? Até em termos de arrecadação para as equipes pequenas. Ô Bala, e eu permito que você comente comigo aí. O Mequinha amanhã enfrenta o Boa, o Ameriquinha que está na terceira colocação aí do campeonato, tá tudo tranquilo, acho que mais uma vitória, né, Bica, vai deixar a gente aí tranquilinho, né? O América, ele necessita para realmente consolidar sua subida ou sua ida para a Série A, ele necessita de mais 3 vitórias, aí matematicamente ele já estará na primeira divisão. Então o caminho, desculpa, você até falou sobre o João, mas eu entrei aqui para comentar. Não tem nada não. Ele joga amanhã contra o Boa, às 7 horas, lá em Varginha, né? E depois ele tem uma sequência boa, mas dura em casa. Ele pega o Paysandu e depois o Vitória. São 2 concorrentes com ele direto. Né? Direto. Agora, o que preocupa, já que o jogo eu vi o América e o Oeste. O primeiro tempo foi horrível. O América só chutou uma bola e gol. Mesmo ali, né, e o segundo tempo, o América fez 2 gols, inclusive um gol de pênalti, que realmente houve o pênalti, ganhando de 2-0. Né? Aí falta um pouco de maturidade da equipe, porque é uma equipe muito jovem. O América, talvez os ouvintes não saibam, ele tem 17 jogadores no seu elenco profissional da categoria de base, o América hoje. A maioria da categoria de base. Mas faltou um pouquinho de experiência e eu acho que pegou um pouquinho a síndrome da defesa do Atlético de levar gol no último minuto. Isso. O Oeste foi lá, fez um gol lá, o rapaz chutou a bola até de bicuda, o centroavante. Fez 2-1 e foi um Deus nos acuda, quase que eles empatam o jogo ali. Um jogo que era de extrema necessidade que o América vencesse. É verdade, o João Ricardo lá tá levando o América nessa Série B. Bala, meio de semana, o que a gente tem aí? Teremos Santos e São Paulo, né, Bala? Já é pela Copa do Brasil, né? Isso. Aí Santos e São Paulo na Vila, porque o Santos fez o resultado aqui 3-1 aquele dia. É o jogo da volta. O jogo da volta. E o São Paulo teve várias oportunidades, não fez, e o Santos fez 3. O Santos Bala? É um time muito rápido, e o gramado prejudicou um pouco o Santos, mas o São Paulo também teve chances de gols incríveis. O São Paulo, eu tenho observado também, durante a competição inteira, quantos gols que eles perdem, quantos gols que erram. Então ontem, por aquele jogo da quarta-feira, voltando à quarta-feira, o Santos foi eficiente, foi lá, fez 3-1, pronto, liquidou a partida. Eu acho que o Santos já tá com o pé na final. E depois temos aqui agora um jogo também difícil, que é Fluminense e Palmeiras, no Arena Palmeiras, né? Embora com 1-0 o Palmeiras passa. Inclusive, eu quero até falar com o Palmeiras ontem, o Marcelo parece que preservou os jogadores. Pôs um mistão lá. Pôs um mistão, o Sport ganhou, subiu na tabela. Eu ia até comentar. E a torcida já anda lá com o pé atrás com o Marcelo Oliveira. Eu ia comentar a ascensão do Sport com a chegada do Paulo Roberto Falcão. O time voltou a jogar o fim da bola. E o Marcelo tá numa decadência lá. Alguma coisa tá errado ali. Porque o Palmeiras tem oscilado demais. Depois daquela goleada lá. Contra o Fluminense já não jogou aquela grande partida, embora fosse no Rio.
Mas eu tenho minhas ressalvas com o Palmeiras. O Sport que chegou a 49 pontos. E só voltando, Edilson, desculpa só um minutinho. E o Marcelo é pé frio com o Copa do Brasil. Mas eu creio que o problema do Marcelo, eu acho que é a esquema estratégico dele. Ou sempre foi assim. Aqui em Minas, ele tentava escolher, aí ele escolhia duas, dava errado nas duas, ele escolhia uma, a outra ia certo, a outra dava errado. Então a estratégia dele, às vezes, ele é ruim, estrategista não é de jeito nenhum. Porque aqui ele pensou, a Copa do Brasil, prioriza a Copa do Brasil, esqueça o brasileiro. Não, esqueça o brasileiro, prioriza a Copa do Brasil. Então o negócio dele é estratégico. Eu acho que esse negócio aí não está dando certo. Olha, gente, mas eu não sei se eu já vi, foi uma entrevista do Guardiola, não me lembro mais o técnico não, que lá na Europa não existe esse negócio de privilegiar um determinado campeonato não, né, professor? Competição lá é competição e tem que estar preparado, né? Só que lá hoje a ciência, né, a medicina evoluiu muito e entrou também no futebol, não poderia ser diferente. Então, os treinadores hoje, eles ouvem muito, e os preparadores físicos também, ouvem muito os fisiologistas. Então, através da fisiologia, o jogador é detectado se ele pode sofrer uma lesão ou não. Então, o Marcelo até explicou muito isso no Cruzeiro. Então, quando o jogador está com a sobrecarga, né, de cansaço, então ele é poupado. Agora, o Marcelo, eu acho que nesse jogo específico de ontem, ele quis realmente poupar alguns jogadores que ele entenda que é decisivo para a partida da Copa do Brasil, né? Porque o Palmeiras, ele tem chance de chegar à Libertadores via Campeonato Brasileiro? Tem, né? Mas a concorrência é maior. Pela Copa do Brasil é uma via mais fácil, embora se ele passar pelo Fluminense amanhã, ele vai pegar, tudo leva a crer que deva ser o Santos. É difícil, é muito difícil. Agora o Palmeiras também, eu creio que eles estão fazendo igual fizeram com o Cruzeiro em 2013. Eles contrataram 25, 30 jogadores. Eles vão avaliar depois desse trabalho desse ano, né, nas férias, vão avaliar os jogadores, os que vão ficar e os que poderão ser dispensados. Aí eles vão contratar, nós estamos cansados de saber, né, e a imprensa fala sobre isso, jogadores pontuais. Aonde ele necessita, acha que tem carência, ele vai pegar, evidentemente, pedir para que o seu diretor possa contratar os jogadores naquelas posições. E não me surpreende de forma alguma se o Everton Ribeiro pintar no Palmeiras o ano que vem, porque o Marcelo gosta muito do futebol dele, né? E lá você vê, não tem justificativa ele jogar lá no Catar, né? Enfim, né? Escutando ontem o Oswaldo Pascoal na Bandeirante ontem, ele citou até provavelmente para o ano que vem o interesse no Ricardo Goulart. É um pedido do Marcelo. Ô Bala, e você que acompanha o dia a dia do Atlético lá, já estão trabalhando os bastidores aí para montar um time para o ano que vem? Ou o pessoal ainda está focado aí nessa corrida contra o Corinthians? Tem uma entrevista do Daniel Nepomuceno que ele já está pensando nas 3 frentes do ano que vem, né? Já está planejando a equipe para o ano que vem, porque são três frentes de competição. E ele acha que o elenco tem que ter algumas contratações, como o Bica mesmo falou, pelo menos aquelas pontuais. Que eu também acredito que algum outro jogador do Atlético no final ele vai acabar sendo dispensado. Por exemplo, vence agora o contrato do Patrick, vence do Ed Carlos, alguns serão renovados, talvez outros não. Então a equipe que for disputar 3 frentes de competição, também o elenco tem que dar uma sacudida e tem que ter reposição. Então já é tá nos jornais aí, na imprensa, já é uma das ideias do presidente Daniel Nepomuceno, já reforçar a equipe para 2016. Pois não, Edinho? Então, pro ano que vem, começam as especulações, né? E especulações não param. O André, que está lá no Sport, já se comenta que o Corinthians já está com uma negociação e bem encaminhada com o André. Isso aí, todos os sites, no Twitter, o comentário que o Corinthians está bem adiantado com o André. E o Galo... Que seja feliz, Edinho? Que seja feliz. Se o André teve um momento bom no Atlético. O André chegou e realmente todo mundo falou, pô, ele é o cara. Só que a gente comenta aqui, Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro, ele engana muito. Então, quando a gente se vê que vai ter uma liga, o Atlético vai começar com jogar contra o Flamengo na liga. Então ali não tem oba-oba, não tem
como o cara tal, fazer gol. Então o André chegou lá no Mineiro, meteu as 14, 15 gols, artilheiro do Mineiro é o André. De repente chegou no Brasileiro, a coisa começou a desandar. Quem mais poderia Entendeu? pintar? Edson? Então, assim, tem jogador me parece que tem um tal de chances, né? Acho que chances. E tem outro. E tem outro jogador ali que o atleta tá de olho, mas não se falam nada. Tem um jogador do Cerro Portenho, parece que um menino lá de 17, 18 anos. Inclusive tá se comentando também na Europa esse menino. Parece que o Eric do Goiás está acertado para 2016? Não. A especulação que a gente ouve são essas. E que o Atlético vai partir para cima, mas que são nome de 3 ou 4 jogadores, deve estar pintando o galo. O Atlético amanhã vai disputar a semifinal também da Copa do Brasil Sub-20 contra o Figueirense às 16 horas. Em Florianópolis ficou 1-1. Então essa semifinal aí são muitos jogadores, bons jogadores, meninos bons da base do Atlético, que pode realmente, quem sabe, aí subir aí também. Deixa eu falar com o professor Bica ali, ô Bica. A gente tá falando do futebol aqui, tem que lembrar também aí, o Formiga tá liderando a terceirona, né? Enquanto o Formiga tá bem até agora, aquele campeonato que a gente sempre falou até hoje não saiu aqui, né, Bica? Justamente, eu fico triste, né, como desportista aqui de Piuí, né? Você veja, entra ano, sai ano e a gente não tem melhora no nosso esporte, na nossa cidade, né? Então eu acho que os departamentos, né, no caso da prefeitura, né, de esporte, eu acho que ele teria que ser um pouco mais atuante, ouvir um pouco mais as pessoas, né, ser um pouquinho até, por que não dizer humilde, convidar algumas pessoas para ajudar, né, para desenvolver, porque tem muitos meninos aqui que têm talento, que poderiam estar, por que não, até num Cruzeiro, num Atlético, num América, porque existem vários campeonatos bons em Divinópolis, na região de Bom Despacho, aqui pro sul de Minas, né? Então eu acho assim, é uma pena, porque nós já estamos entrando para novembro e, por exemplo, Piuí não teve um campeonato municipal. Em todas as cidades que você ouve rádio, que você vê na internet, já estão terminando seus campeonatos municipais, né? E Piuí, por incrível que pareça, ainda não aconteceu um campeonato ainda, né? Para que as equipes de Piuí possam desenvolver o seu futebol, os garotos possam, né, aparecer aqui em Piuí. Quantos anos, eu fico imaginando, quantos anos, eu sou muito ruim para essas questões de data, mas já tem 6, 7 anos, sei lá, que não tem um América Atlético, né? Movimentava a cidade, os torcedores ficavam animados com esses jogos, então não tem uma movimentação assim que a gente pode, né, ficar satisfeito, ir ao estádio, né, torcer para uma equipe. O ano passado já começaram, tudo bem, né, mas foi um bom campeonato, por que não dizer, né? Poderia repetir novamente esse campeonato, porque tem vários outros campeonatos aqui, a gente recebe ligação, a gente entra em contato e tem contato com os presidentes das outras cidades, nos convidando para entrar, né? Por que Piuí não pode participar, né, do campeonato amador? Pergunta pra gente, mas infelizmente hoje, um diretor, um presidente de clube, né, ele não tem condições financeiras para bancar uma equipe para jogar fora. Você sabe que o custo é muito elevado do futebol. Então, infelizmente, hoje o poder municipal, ou seja, o poder público, né, enfim, tem que ajudar, né? O executivo, né, tem que ajudar nas despesas, enfim, para que as equipes possam, né, elevar o nome de Piuí para fora, né? E evidentemente que onde a gente fala o poder, né, o executivo, aí a gente fala o departamento de esportes, né? E também indo um pouquinho aí já para as pessoas que gostam não só do futebol, mas gostam também do esporte especializado, começa amanhã em Belo Horizonte, né, o Campeonato Mundial de Clubes, do qual o Cruzeiro, né, o Sada Cruzeiro, é o representante brasileiro por ter sido campeão da Superliga, né? Então começa amanhã às 20 horas, o Cruzeiro já joga, né? Então quem gosta, né, de um vôlei, é só ligar a televisão nos canais fechados que eles vão ver, assistirem, né, o Campeonato Mundial de Vôlei. Ô patrão, pra gente terminar aí, o Alane e Manuel voltam contra o Avaí, né? Isso. Né, os dois estavam, né, suspensos, né, e tudo indica que sim, porque eles estavam vindo numa crescente boa, vindo como titulares, né,
E então, principalmente o Manuel ali, né? Dá uma sustentação, né? Na defesa. É um jogador que tem um porte físico muito avantajado, é um jogador que tem uma raça, que tem muito brilho, então ele vai ajudar muito, né, na defesa. E o Alan também tem subido muito de produção com o Mano, né? Então esses dois são praticamente nomes certos para voltarem. Fala, João Bala. Só complementar sobre o aspecto de campeonatos municipais. Fico vendo passos todo ano, a competição quase que o ano inteiro ali, ó. Inclusive lá tem um campeonato em disputa com o Radar, o Caran, Novo Horizontino. São 16 equipes no Amadorão de Passo lá. Inclusive o Novo Horizontino destaca-se um atleta lá chamado Andrade, ex-jogador do Cruzeiro, com 50 anos, está disputando o campeonato amador lá. Quer dizer, por que só Piauí não? Ó, o Andrade tá por lá. Edinho Cirilo, quer acabar de concluir aí alguma coisa aí que a gente deixou de falar aí? Não, eu acho que a gente já falou tudo aqui, né? Domingo aí a decisão do Brasileirão. Você vai lá? Não, infelizmente não vai dar pra ir lá não, porque a gente tem uma semana aí, tem uma reuniãozinha aí pesada, mas a gente vai estar torcendo aí. A torcida, eu volto a falar, eu acho que a torcida não precisa de ficar preocupada, ganhou o campeonato, lindo, maravilhoso, não ganhou, estamos na cabeça ali, estamos brigando. E sem estresse. Eu acho que se a gente tá nessa situação, acho que tem muita gente pior do que a gente. Então acho que tem que ficar tranquilo. Eu acho que o atleta está indo no caminho certo. Já nos últimos 4 anos aí a gente figurou nas cabeças. E é isso aí. Né? Se você falar, não ganhou nada, não, nos últimos 4 anos ganhamos. Tivemos títulos importantes aí, e bem importantes, de destaque a nível internacional. E vamos pensar dessa forma, que 2012 nós não ganhamos brasileiro, mas 2013 veio Libertadores. Então a coisa funciona dessa forma, ganha um, ganha o outro. Esse ano nós já ganhamos Mineiro e vamos correr atrás. Eu acho que tem tudo para fazer um excelente campeonato e confirmar, se não for campeão, né, confirmar a Libertadores. Ô Edinho, você falou em torcida, você falou que vai ficar em casa torcendo aí pela TV. Coisa boa é você ficar na torcida em casa, você liga ali pro Márcio do Escarola lá no Pizzaiolo, pede uma pizza, cara, demora só 2 minutos pra chegar lá, você vibra com o seu time e degusta uma pizza deliciosa. Não é mole, velho? É mole. Sem contar, mandar um abraço pro Márcio. Manda um abraço pra eles lá. A pizza dele é uma coisa diferenciada, né? É verdade. E vai ser isso aí, sentar em casa e comer uma pizza, né? E o Marcinho tá com a cabeça inchada, que agora ele me contou a verdade, ele é palmeirense mesmo. Ele é palmeirense mesmo. E lembrando que a gente fala assim, infelizmente, o Brasil é a casa da pizza, né? Agora, se o Brasil é a casa da pizza, imagina em Brasília, hein? Nossa. O que o pessoal come de pizza lá, Poxa. Lá a pizza é brincadeira. É servida, hein? É pizza, inclusive no Planalto ali, é brincadeira, na Câmara. E depois dessa, viu, Márcio? Eu vou até abandonar o Flu, vou voltar com o Pelé, com o Palmeiras lá do Pelé. Sou o Palmeiras no meio de semana. Tem vários jogadores do América lá no Palmeiras, né, professor? E nosso tempinho aí tá terminando. E falar rapidamente então, já também, olha pra você ver como que o futebol de Minas está em exceção. O América Mineiro, pra quem não sabe, ele tem 2 jogadores na seleção brasileira sub-17, o América Mineiro. Então, quer dizer, está provando que sempre foi, né, um formador de jogadores, sempre revelou jogadores. Agora nós vamos aprender a vender, entendeu? Agora com esse conselho gestor, não tem moleza mais não. Jogador lá agora é só em dólar, ou em ien, né? Ô patrão, grande abraço pra você, viu, Bica? Muito obrigado pela presença aqui na Resenha Esportiva, até a segunda-feira que vem. Simão Araújo, um grande abraço, posso se esquecer não. O Simão, né, e também aproveitar aqui, né, a audiência e convocar o seu Oswaldo aqui, né, no ar, para que ele possa voltar na segunda-feira aqui com a gente. É um grande companheiro, entende muito de futebol e ele tá fazendo muita falta aqui pra gente. Deve estar lá para Brasília, nós estamos esperando você aqui, seu Oswaldo. Um abraço. Abraço, Bica. Que mais? Só isso? Ô, Bala, um grande abraço aqui. Até a próxima segundona. Já, um abraço. Só pra complementar, eu tava vendo que os 3 times do Rio estão empatados lá no Rio de Janeiro. Cada um tem 16 derrotas, viu? Fluminense 16, o Vasco 16, o Flamengo 16. 16 derrotas cada um. E só pra descontrair um pouquinho, o repórter chegou pro Eurico Miranda no Rio ontem e perguntou pra ele, assim, ele acendeu que charutão dele lá, né? Perguntou, o senhor gosta de charuto?
com aquela educação peculiar dele, falou assim: gosto não, eu tô treinando pra ser pai de santo. O Eurico Miranda é foda. Seus abraços, Bala. Meus abraços. Vai aqui essa semana aqui pro minha parceira Andressa Mendonça, ali da Saí Point ali. Gente boa. O bar do ET, o Valdeir lá no Bela Vista. Meus amigos Pedrinho e Tilinho tá me ouvindo lá em Bom Despacho, da equipe do News da Serralheria. O Gambá e a Tamires também lá no Bela Vista. Meus parceiros, conheci 2 parceiraços de Painhos, músicos, o Thiago Diniz e o Regis Oliveira. Fizeram um showzinho esse final de semana que eu tive a oportunidade de estar presente. Os caras são bons na viola, Virajá. O Jabá, outro abraço aqui, meu querido nosso lá, o Zequinha da Delícia do Trigo. Opa! Parceiraço. E também aqui, vamos mandar um abraço aqui pra minha querida Daniela, lá em Pimenta. Um beijo, Daniela. E que todos tenham uma maravilhosa semana. Eu gostei dessa maravilhosa semana do Bala, viu? Edinho Cirilo, Dinei Bolim, obrigado. Joselito Catan, obrigado, Edinho Cirilo. Obrigado aí, até a próxima segunda-feira. Um abraço a todos aí. Segunda-feira a gente está de volta. Mandar um alô lá pro Buiú, pra Nilceia que tá lá em casa me ouvindo, meus meninos, Guilherme, Ana Laura. Ana Laura é pé quente, né? Isso, foi lá comigo lá, torcida Galocura, não é brinquedo não, rapaz. Mandar um abraço lá pra Alice, o Pé de Ferro tá sempre ouvindo. O Zé Antônio, meu irmão, e a Neuza tá lá em Bambuí ouvindo. Ô, Zé Antônio. Né? E falar pra o torcedora do Flamengo, trabalha aqui no hotel. No hotel. Porra, Flamengo nem pra ajudar, pô. Por isso tem que tomar de 4 de vez em quando, porque não ajuda, pô. Difícil, né, Edinho? Grande abraço aí pra vocês aí, o Joselito, valeu, o Bolinho, valeu. Até a próxima segunda-feira, viu, turma? Boa noite aí. Continue na companhia do Joselito Catan.